Boa tarde, hoje é 22 de agosto e eu sou Larissa Rosseto. Veja os destaques do Nesp Notícias desta quarta-feira. Primeiros socorros, saiba o que fazer quando o bebê engasga. Justiça mais rápida, centros judiciários agilizam a solução de conflitos. Nas audiências de conciliação, a sentença sai na hora, uma solução mais rápida e amigável. E na entrevista do dia, a juíza Ana Carla Crescione fala mais sobre ações de conciliação. Resolver um problema na justiça pode levar muito tempo, mas aqui em Bauru, centros judiciários agilizam causas e evitam que novos processos sejam abertos sem necessidade no fórum. A medida é mais rápida e barata, tanto para o judiciário quanto para as partes envolvidas. O senhor é o seu Carlos e a senhora Cleonice. Em 30 minutos, Carlos e Cleonice entraram em acordo. Ele vai pagar pensão alimentícia para a filha de apenas 4 meses. É bem mais rápido do que se fosse em outro lugar, seria bem mais demorável. Esperar mais tempo e a solução foi imediata. A decisão foi tomada sem complicações em uma audiência de conciliação, realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Estado, o Sejusc. Em Bauru, são 2 unidades que auxiliam o fórum. Nesta aqui, que funciona no IESB, cerca de 200 casos de direito de família são resolvidos todos os meses. As conciliações obtidas na fase pré-processual do Sejusc, elas não são levadas ao judiciário em forma de ações distribuídas. Então, diminui o número de processos em andamento. A outra unidade fica na Faculdade Anhanguera e atende casos da 1ª à 7ª Vara Cíveis e as causas do Juizado Especial Cível. O objetivo é fazer as partes entrarem em acordo sem precisar abrir um processo. Essas 2 unidades ajudam o Fórum, que por mês recebe mais de 2.600 novos processos desse tipo. Além de desafogarem o fórum, que já está sobrecarregado, as audiências de conciliação realizadas em salas como essa também são mais rápidas. Em menos de 30 dias é possível entrar em acordo. Na justiça, um processo convencional, a sentença pode demorar pelo menos 2 anos. E outra vantagem é que as partes envolvidas não têm gastos com advogados. Nas audiências de conciliação, a sentença sai na hora, uma solução mais rápida e amigável. As audiências no setor pré-processual, elas ajudam as pessoas a mudar a mentalidade na forma de lidar com os conflitos. As pessoas aprendem a fazer concessões mútuas, a abrir mão de algumas coisas em favor de outras, e isso facilita muito, não só o processo e o judiciário, ajuda muito na convivência social. Muito bom. Se interessou pelo serviço? Então anote aí, o telefone do Sejusc IESB é o 3021 5001. Já o contato do Sejusc Anhanguera é o 3237 1425. Ainda hoje a gente continua a falar sobre conciliação com a juíza Ana Carla Crescione. Desde segunda-feira, várias atividades são realizadas em Bauru na Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação. Quem tem mais informações é o repórter Guilherme Tavares. Hoje é realizada aqui no auditório da OAB de Bauru uma mesa redonda com o tema Emprego e Cidadania. Quem tem mais informações é Rick Ferreira, ele é presidente interino da Associação Bauru pela Diversidade. Rick, qual que é a importância desse debate? Como todos os anos, nós temos um tema. O ano passado discutimos a violência, o ano retrasado a homofobia. Esse ano nós discutimos os assuntos relacionados à empregabilidade. Nós acreditamos que as comunidades vulneráveis, os negros, as mulheres, os idosos, eles estão aptos sim para as atividades laborais. Então nada mais justo do que discutir o tema empregabilidade este ano e é uma forma de fazer eles sentir cidadãos. E essa Semana da Diversidade é composta por dezenas de atividades, né? Quais são as outras atividades, as outras ações que vão ter nessa semana? Amanhã, quinta-feira, acontece a Ação de Cidadania na Praça Rui Barbosa, aberta ao público, gratuito, da 1 às 17 horas, com carteira de trabalho, tira foto, emissão de currículo, tudo gratuito. Na sexta e no sábado, atividades preparatórias para a Parada da Diversidade e a logística no evento, e no domingo, grande dia, nós esperamos aí aproximadamente 60 mil pessoas, que é o maior evento de concentração pública de Bauru. O pessoal que quiser participar da parada, como tem que fazer? O evento é gratuito, aberto ao público e vale destacar também que é um evento para a família. O show de encerramento é o show Teatro Mágico, um show cultural, musical e
por volta das 8h30 da noite o Teatro Mágico, porém a concentração na Praça da Paz a partir do meio-dia. Convidamos toda a família, é um evento para toda a família. Ok, obrigado. A programação completa você confere no site www.baurupeladiversidade.org.br. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. Por causa da umidade do ar baixa, a Secretaria Estadual de Educação orientou os professores de educação física de toda a rede a realizar exercícios apenas no início da manhã ou no fim do dia, de preferência em locais protegidos do sol. A medida vale enquanto o tempo estiver seco e, se depender da previsão, não há mudanças até o fim de semana. Mas a boa notícia é que aqui no interior pode chover a partir de terça que vem. Veja os detalhes no mapa. O tempo segue seco e sem possibilidade de chuvas até sábado em todo o estado de São Paulo. Mas uma frente fria chega no domingo, o que pode provocar pancadas isoladas no leste e no litoral do estado. Apesar das nuvens pesadas no céu de Bauru hoje, não há previsão de chuvas até a próxima terça. É que com a umidade do ar baixa, fica impossível haver precipitação. A umidade agora está em 34%. Os ventos sopram fracos, a 6 km por hora. A temperatura continua alta. Hoje chegou a 28 graus. Amanhã pode subir para 29 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 27. Agora uma dica de cultura para essa quarta-feira. Hoje, às 9 da noite, a cantora Thier faz show de graça no Sesc. Foi só piscar o olho. Thier está divulgando seu segundo álbum chamado A Coruja e o Coração. Seu primeiro trabalho, Sweet Jardim, de 2009, foi eleito pelo jornal Folha de São Paulo um dos 50 discos que formaram a identidade da música brasileira dos anos 2000. Este disco ainda lhe rendeu uma indicação à Artista Revelação, no Prêmio Multishow em 2010. Meu coração, dessa vez não tive medo, mesmo assim não disse sim. Percebi o percevejo e deixei gravado em mim. Só eu sei o que é melhor. Ótimo programa. E o jornalista Márcio ABC lançou ontem aqui em Bauru o livro Pater. Esse é o terceiro romance do autor. Desde a ditadura militar até o impeachment do presidente Collor. Este é o cenário de Pater. O romance fala da relação delicada de um pai, coronel do Exército Brasileiro, e um filho, líder estudantil cara pintada. Esse conflito ele tem todo um leque aí de outras alternativas, de outras histórias que levam a cenas cotidianas, né, do ser humano, né, na relação com colegas de escola, com namorados, com amigos, enfim, e temas um pouco mais pesados também, aborda temas sexuais, né, e outros temas que possam aí, que acabam sendo um pouco mais pesados no sentido também de deixar isso para o leitor descobrir durante a leitura. Este é o terceiro livro do jornalista. Ele participou nesta terça de uma noite de autógrafos aqui em Bauru, com amigos e personalidades da cidade. Essa obra já está nas livrarias. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. Agora são 5h38. Ainda hoje você confere a entrevista com a juíza Ana Carla Crescione. Ela fala mais sobre conciliação judicial. E já no próximo bloco... O bebê engasgou e você sabe o que fazer? A gente mostra como agir nessa situação. Participe do Nesp Notícias pelo telefone 3103-6161. Estamos de volta. Vamos ver quais são os compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Chiara Ranieri, do Democratas, concede entrevista daqui a pouco às 6h30 da tarde à TV Tem. Rodrigo Agostinho, do PMDB, também tem o mesmo compromisso amanhã à tarde. Paulo Martins, do PSTU, e Clodoaldo Gazeta, do PV, não divulgaram a agenda de campanha. Nesta semana, um bebê de pouco mais de 20 dias se engasgou tomando leite.
Ele foi salvo pela família graças às informações passadas por telefone pela equipe do Corpo de Bombeiros de Bauru. Tanto os bombeiros quanto o SAMU podem ajudar. Quando um bebê está engasgado e precisa do atendimento do SAMU, é aqui que a ligação chega. SAMU 92, Bauru Regional. Boa tarde, essa ligação é gravada, o que está acontecendo? Todas as ligações passam por um médico, que identifica a gravidade do acidente e, se necessário, orienta os primeiros socorros. Como é que está a vítima? Está consciente, orientada ou está desmaiada? Familiares de uma criança que esteja com engasgamento devem manter a calma, pois enquanto o médico dá orientações pelo telefone, uma ambulância como esta aqui já está a caminho para prestar socorro. Enquanto o socorro não chega, há alguns procedimentos que podem salvar a vida da criança. A manobra correta, colocar a criança de bruço com a cabeça virada lateralmente e proceder a dar 3 tapinhas firmes nas costas e procurar dentro da boca retirar o corpo estranho que se encontra. E se o bebê for muito pequeno, o salvamento pode ser nos braços de um adulto. Geralmente a mãe, quando vê o bebê engasgado, ele vai estar nessa posição, né? Em pé. Ou às vezes deitado, pegou a criança está engasgada. O que ela precisa fazer? Com os dedos ela pode liberar as vias aéreas da criança. Como é pequenininho, ela pode colocar no próprio braço ou apoiar na coxa, se ela ficar sentada, tem mais apoio. A cabeça está mais inclinada que o corpo, para a própria gravidade ajudar a esse líquido, geralmente a criança engasga com leite, a sair. E aí o que ela pode fazer? Então está liberando as vias aéreas, a criança está inclinada com a cabeça para baixo, ela vai bater nas costas da criança, aqui entre as escápulas. Umas 5 batidinhas empurrando para frente. Aí bateu as 5 para liberar, aí ela vira a criança para ver se a criança desengasgou. Se a criança começar a chorar, já começar a reclamar, é porque ela desengasgou, então o ar está passando, ela começa a chorar de novo, então ela já voltou. Se ela continuar roxinha, não está chorando ainda, repete o procedimento. Coloca lá 5 batidas para liberar a criança, aí verifica de novo se esse leite saiu. Tá? Então esse é o procedimento, é simples, só que na hora que acontece, a mãe tem que ter calma para fazer o procedimento. E pode salvar uma vida. Com certeza, esse procedimento é simples e com certeza ele salva uma vida sim. Mas depois desse atendimento caseiro, é importante levar a criança ao hospital para uma avaliação mais detalhada. Fique ligado agora nas dicas de concursos do VUNESP Informa. O Hospital de Medicina da USP está com inscrições abertas para processo seletivo do Programa de Aprimoramento Profissional na área de saúde. São 70 cursos em diferentes áreas profissionais, com duração de 1 e de 2 anos, dependendo do programa. A inscrição segue até o dia 21 de setembro. A taxa é de R$ 120. As vagas são destinadas para quem já está no mercado de trabalho e também para estudantes que concluírem a graduação até dezembro de 2012. A partir do dia 4 de outubro, será divulgado o edital de convocação para a prova objetiva, que será no dia 21 de outubro, em São Paulo. O resultado dessa fase sai no dia 5 de dezembro. Os aprovados participam da segunda fase nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. Você pode se inscrever no site da VUNESP, que é o vunesp.com.br. Mais informações ainda pelo Disque VUNESP, no 11 3874 6300. Agora são 5h46. No próximo bloco, uma entrevista com a juíza Ana Carla Crescione. Saiba como a conciliação pode beneficiar quem procura justiça. Voltamos já. E agora voltamos a falar sobre a eficiência do trabalho de conciliação. Eu converso com a juíza Ana Carla Crescione, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Bauru. Juíza, é um prazer recebê-la aqui no Unesp Notícias. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Como que esses casos chegam até o Sejusc?
Para quem está acompanhando a gente a partir de agora, o Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Estado. Olha, a pessoa que se sentir lesada em algum direito, ela deve se dirigir pessoalmente ao Centro de Solução de Conflitos, né, com o nome abreviado para Sejusc, que funciona na Anhanguera, né, Faculdade Anhanguera. Fica lá na Mussa Tobias, como todo mundo sabe, certo? No bloco E. Se a questão for de natureza civil, vai até a Anhanguera. Se for de natureza familiar, vai até o IESB, que é o outro Sejusc que a gente tem aqui em Bauru, tá certo? Então, a competência é dividida em 2 lugares. A área civil responde por quais situações? Bom, a área civil, ela responde por, nossa, é imensa a gama de ações abrangidas, mas eu vou exemplificar algumas, tá? Cobrança de dívidas, direitos de consumidores lesados, danos morais, acidentes de veículo, consumidor, conflitos entre vizinhos, né, atinentes à vizinhança. E basicamente é isso, né? A grande demanda é isso. Questões bancárias, né, que é abrangida pelo direito do consumidor, tá? Essas questões de direito do consumidor são áreas em que o PROCON também, o PROCON trabalha, atua, mas o Sejusc é mais uma possibilidade, então. Isso, é mais uma possibilidade, mais uma alternativa para a população ver solucionado o seu problema antes de tomar a medida extrema, que é ajuizar uma ação. Quer dizer, procurar um advogado e ajuizar essa ação. Isso, aí é para depois. Eu sugiro que as pessoas, de agora em diante, sabendo que tem esse serviço de qualidade posto à disposição, procurem, em primeiro lugar, o Sejusc para tentar solucionar. Caso não dê certo, aí ajuiza a ação através do advogado de sua confiança, né? E as decisões que são tomadas e definidas aí no Sejusc têm o mesmo valor legal que uma decisão judicial? Tem sim. Todo acordo celebrado no Centro de Conciliação, ele é homologado pelo juiz coordenador do Sejusc, que no caso aqui em Bauru sou eu. Né? Na minha falta, o juiz adjunto atua nesse sentido. Mas esse acordo homologado judicialmente, ele tem o mesmo peso, a mesma valia que uma sentença. E quais são as situações mais comuns, doutora Ana Carla, mediadas pelo Sejusc? Olha, no Sejusc IESB, a situação mais comum é referente a alimentos, pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Revisão, exoneração, todas as questões decorrentes do débito, né, da pensão alimentícia. Às vezes uma parte quer diminuir, a outra quer aumentar, e isso gera uma profusão de processos, tá? E é importante salientar para as partes também que o Sejusc atua não só na fase antes do ajuizamento da ação. Nós atuamos também depois do ajuizamento. Então, a pessoa ajuizou uma cobrança de dívida ou uma ação de alimentos, nós mandamos para o Sejusc para fazer a primeira audiência lá. Caso dê acordo nessa primeira fase, não há colheita de provas. A gente não ouve testemunhas e tudo é resolvido mais rápido também. Quer dizer, muito mais eficiente, mais tranquilo, né? E voltando às ações mais comuns, né? No Sejusc, a Anhanguera, as mais comuns são as referentes à dívida bancária, né? E consumidor. Se a pessoa, então, quiser renegociar dívidas, e ela pode procurar o Sejusc? Pode sim. Os bancos estão interessados em fazer esses acordos. Eles querem um desendividamento da população, certo? Então, tem havido muita concessão, tá? Então, compensa muito procurar o Sejusc antes de tomar qualquer medida, assim, deixar de pagar uma dívida, se tornar inadimplente, ou até mesmo para quem já é inadimplente, compensa buscar esse serviço de revisão do contrato bancário. Tá? E a taxa de sucesso desses acordos é grande? Então, no Sejusc IESB, que trata de direito de família, a taxa é altíssima. Na fase pré-processual, nós obtemos mais ou menos 90% de acordo. Então, de cada 100 audiências, 90 saem
frutíferas. Nossa, é bastante alto o número. Muito alto. Na fase pós-processual, que é com o processo já existente... E só chega nessa fase se não houver um acordo de início, né? Exato. Dos processos ajuizados, o índice gira em torno de 65% a 70%, o que também é alto, tá? Na fase, lá no Sejusc Anhanguera, que trata dessas questões um pouco mais complexas, que são, né, de consumidor e dano moral e acidentes de veículos, nós temos um índice um pouco menor, mas ainda é satisfatório, que é de 70% da fase pré-processual. Certo. E se a pessoa tem um problema, apenas uma das partes procura o Sejusc. Não é preciso que as duas partes discordantes já vão juntas até lá. Não é preciso. Pode ser, se forem os dois, já é melhor, né? Mas se não houver esse consenso desde o início, uma das partes procura o serviço e nós iremos convidar a parte contrária para uma reunião, certo? É voluntário, a pessoa não é obrigada a ir, não tem consequência nenhuma jurídica, como revelia ou outra. Então a parte vai até lá, vai bater um papo com uma pessoa treinada, uma pessoa capacitada para argumentar sobre o problema, certo? E tentar obter dos dois um consenso a respeito daquele conflito, certo? E tem um prazo, em média, desde que a pessoa é convidada até se chegar a uma solução? Olha, cada caso é único, né? Então, muitas vezes nós marcamos mais de uma audiência, mais de uma sessão de mediação, certo? Principalmente em casos que envolva guarda de menores, visitas, tal. Mas, geralmente, sai acordo na primeira audiência ou as partes já recusam a segunda. Ah, não tem acordo, eu vou buscar a via judicial. Isso. Mas o prazo entre a reclamação e a primeira audiência é de aproximadamente 30 dias no Anhanguera e 45 dias no IESB. Certo. E se chegar a um consenso, mas não foi cumprido, uma das partes não cumpriu. E aí volta para o Sejusc essa situação ou não? Aí já parte para a Justiça Comum? Não volta para o Sejusc para cobrança. Esse título, que a gente chama de título executivo, a pessoa pode cobrar o cumprimento. Então não vai mais discutir quem deve, quanto deve e por que deve, entendeu? Ele já tem um título, é como se ele tivesse um cheque na mão. Eu vou cobrar. E vai e cobra com penhora e tudo mais. Então, encurta o caminho, entende? Essa ida ao Sejusc, o acordo e tudo mais. Então, se a parte contrária descumprir, o titular do direito, o credor, ele pode cobrar com muito mais rapidez. Certo, mesmo no caso da pensão alimentícia, que é uma situação mais comum. Sim, acontece direto, acontece sempre, né? Então, a pessoa cobra esse direito, a gente vai, no caso de pensão, a pena é prisão, né? A consequência é a prisão do devedor, não é uma penhora, nada. Então, até é cumprido com mais celeridade. E quem são esses mediadores? Olha, os mediadores, eles são um grupo formado por pessoas que eu diria que têm um coração enorme, porque além de serem pessoas instruídas, né, da nossa sociedade aqui bauruense, fizeram o curso posto à disposição pelo Tribunal de Justiça e trabalham voluntariamente conosco. Olha só, são voluntários. São voluntários. Haverá no futuro uma remuneração, lógico, mas o CNJ e os tribunais de cada estado ainda não chegaram a um consenso quanto a esse valor, né? Então, por enquanto, eles estão trabalhando como voluntários mesmo. E eles são, na imensa maioria, advogados, né, que tiram um período de algum dia da semana para ir nos ajudar. Há profissionais aposentados também? Um ou outro, mas a maioria está atuando mesmo, olha só. A maioria são advogados da ativa, que acreditam na conciliação, né, como uma maneira de solucionar os conflitos, mas nós temos também psicólogas, temos um contador, né? Então são pessoas que gostam disso, que gostam do contato com outras pessoas. E esses profissionais participam todos ao mesmo tempo dessa reunião de conciliação? A psicóloga? Não. Não. Cada reunião de conciliação tem um conciliador, tá?
Ah, sim. Então, é feito assim uma escala, né? Dia tal é o conciliador A, dia tal é o conciliador B. Ah, que alguns mediadores são psicólogos. Isso. Todos passam por um curso de formação. Exato, de mediação. Exato. E os alunos dessas universidades parceiras? Então, eles têm um estágio posto à disposição, certo? E alguns são contratados, como no IESB, nós temos 3 estagiários fixos, né? Então, o IESB que arca com o pagamento desses estagiários perante o CIEE é uma parceria, né, entre as instituições de ensino e as empresas. Mas na Anhanguera ainda não temos estagiários fixos, são os próprios alunos que vão até lá de acordo com uma escala montada pela professora de prática jurídica, né? Mas eles não presidem conciliações. Mas estão lá aprendendo, né? Exatamente. É um serviço em que todos saem ganhando, né? Sim, isso não tem prejuízo para ninguém com esse trabalho. E se não existissem os Sejusc, a morosidade desses processos aumentaria na justiça, não? Sim, olha, isso nós sentimos bem o impacto quando nós instalamos o Centro de Conciliação no IESB. Eu tinha uma pauta de audiência que a gente chama agenda, né? Hoje, lá na primeira vara de família, estão sendo marcadas audiências para outubro. Então, são 2 meses, certo? Antes da instalação do Centro de Conciliação, essa pauta passava facinho de 5 meses. Nossa, olha. Isso é um absurdo, a gente exigir de alguém que quer uma solução para o problema, esperar 5 meses para a audiência inicial. Certo? Isso eu acho um desplante. Vocês já estão vendo os resultados na prática já desse vemos. encurtamento do prazo. Sim. Muito obrigada por suas informações. De nada, sempre às ordens. O Unesp Notícias fica por aqui. Até amanhã. Tchau. Thank you.